filósofo alemão Nietzsche viveu de 1844 a 1900. Quando você se relaciona com o pensamento do Nietzsche, uma coisa que é evidente desde o início, principalmente para quem é um aluno recente, essa professora não está dando aula de filosofia, ela está mostrando para a gente que a filosofia não é interessante, não é bacana. Quero dizer, Nietzsche é extremamente crítico à história da filosofia. Nietzsche é um pensador do século XIX. Século XIX é marcado por uma euforia moderna, a euforia de que a ciência do futuro, ou, melhor dizendo, é interessante relacionar a modernidade com o futuro, né? É na modernidade que nasce essa paixão pelo futuro. No futuro o mundo será melhor, no futuro as coisas serão diferentes, né? Coisa que era muito comum na década de 50, que é viver preparando a vida para os filhos no futuro, né? Porque o futuro era sempre visto com uma boa perspectiva. Então, o século XIX, de forma geral, né, principalmente da perspectiva do Nietzsche, como Nietzsche lê o seu século, foi um século marcado pelo máximo dessa crença na ciência e no pensamento como um veículo de transformação social, né, principalmente a ciência. Através da ciência e da filosofia, mas principalmente da ciência, nós resolveríamos as duas. Nietzsche era atraído pela ideia da transformação, ponto importante na filosofia de alguns dos pensadores pré-socráticos. Para Nietzsche, os pré-socráticos eram os verdadeiros filósofos, que conjugavam de igual maneira a arte, o pensamento e o saber. O Nietzsche é filho de pastores, quer dizer, de pastor, né? De um pastor protestante. A tradição de pastores, de avô. Então, o Nietzsche está inserido numa cultura cristã extremamente forte, né? Essa guerra, né, que é a modernidade, o cristianismo e o pensamento arcaico, fez a cabeça desse ser humano acontecer alguma coisa ali, e aí ele chega a dizer, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Isso foi criando uma coisa que explode um pensamento extremamente rico para a época, e que marcou o fim do século XIX e marcou o século XX. Eu costumo dizer, talvez por ser apaixonada pelo Nietzsche, completamente, puxando a brasa para a minha sardinha, mas eu acredito piamente que o século XX passa por Nietzsche necessariamente, ou gostando ou negando. Mas é muito difícil o século XX desconsiderar esse cidadão. O Nietzsche fala muito mal da história da filosofia. Para ele não tem nada que salve na história da filosofia. Por quê? Vocês vão entender que até tem, mas é a técnica de guerra dele, né? O Nietzsche monta uma máquina de guerra contra o pensamento. Para o Nietzsche, o pensamento, a história do conhecimento humano é a história da negação da vida, é a história de uma ilusão, é a história da construção de um modelo de homem que não existe e que jamais existirá. Para o Nietzsche, o homem construiu uma imagem de si muito superior ao que o homem consegue ser e corre atrás dessa imagem. Então Nietzsche tira esse antropocentrismo, que é o homem se sentindo o máximo, e diz, desce desse lugar. Ele olha hoje, século XIX, o tempo, e vê como as coisas funcionam. E quando ele olha o homem arcaico, ele fala, peraí, o que nós somos não precisa ser. Quando ele se relaciona com a Grécia arcaica, ele entende com a Grécia arcaica que a vida está presente ainda no pensamento. Que é um pensamento cheio de cheiros, de sabores, que é um pensamento marcado pelo corpo, é um pensamento marcado pela arte. E que esse grande eixo, que seria o pensamento socrático-platônico, que seria o século V a.C., faz um corte muito grande na história do pensamento. Então, se antes desse século V, Platão, que é onde oficialmente começa a história da filosofia, se antes desse período o ser humano se relacionava com a vida como o desconhecimento que a vida é, e tinha um certo pudor em relação à vida, exatamente por se tratar de um desconhecimento, de uma intensidade que muda o tempo inteiro. Ou seja, se o homem antes do século V não tinha nem o sonho ainda de dominar e controlar as forças da natureza e as forças da vida, de forma geral, a partir do século V, isso vai mudar radicalmente. Para o Nietzsche exagera muito em torno do Platão. O Platão é até menos perigoso do que o Nietzsche pensa. O Nietzsche fala muito mal do Platão. Os valores que o Nietzsche acredita que a história do conhecimento nos deu,
Tá? Essa história que está nos livros. Não só a filosofia, na ciência, qualquer literatura, inclusive, está envolvida, a arte está envolvida, tudo para Nietzsche é a história do pensamento. A arte, a filosofia, a ciência. A nossa história seguiu um leito de rio, que eu estou inventando essa imagem agora, tá? Que foi cavado por uma interpretação do homem e do mundo, que é a interpretação socrático-platônica. Ou seja, nós todos somos vítimas, segundo Nietzsche, aí ele exagera nisso, nossa civilização é vítima de uma interpretação do mundo. E essa interpretação é a interpretação socrático-platônica, que acredita, entre outras coisas, que o pensamento é superior, que a ideia, o pensamento é superior ao corpo. Que acredita que o mundo não é apenas o que a gente vive, mas existe um outro mundo, e esse mundo é determinado pela ideia, pelo pensamento, mais do que pela verdade. O Nietzsche, ao invés de pensar como todo mundo em sua época, que é quem tem a verdade? O Spinoza, o espinosismo, o cartesianismo, ou quem tem a verdade? Ele olha e fala assim, ele olha de longe, que é uma coisa artística do Nietzsche, interessantíssima, porque ele é um pensador poeta, um pensador cheio de metáforas e de imagens. O Nietzsche, ele dá aquela afastada, o Nietzsche, ao invés de pegar a história da filosofia no interior dela, que a história da filosofia, a história do conhecimento é um revezamento, né? Então eu corro, cheguei aqui. Ou eu vou pegar o bastão do último filósofo, ou eu vou dizer, esse filósofo chegou aqui, mas não fez nada. Eu vou pegar o outro, mas eu tenho que pegar alguém. Eu não posso simplesmente pensar. Eu tenho que me referenciar necessariamente no pensador contemporâneo. Isso é impressionante, porque você vai levar adiante esses valores morais que foram criados lá atrás. O Nietzsche é o primeiro a ter essa mudança de lugar e de perspectiva. Ele dá um passo atrás e, ao invés de perguntar isso é falso ou verdadeiro, isso é verdade ou erro, ele pergunta divinamente, para que e por que a verdade? Isso é a grande questão. A verdade não é produto da nossa curiosidade humana em descobrir o que as coisas são. A verdade é produto do nosso medo da morte. A verdade é a necessidade de estabelecer no mundo a duração. A verdade é produto de uma necessidade psicológica de duração. É literalmente essa frase do Nietzsche. Então, porque não somos capazes de lidar com a vida como ela é, o que acontece quando abrimos mão do terno e da gravata e as nossas pulsões e paixões começam a ter o mínimo de chance de aparecer, né? Nós, por não nos sentirmos fortes o suficiente para afirmar a vida como ela é, que é exatamente nascimento, morte, transformação, etc., construímos então a ideia de verdade. A ideia de verdade, construímos a verdade. A história do conhecimento humano é a história da criação e da cristalização da ideia de verdade. A verdade divina. Então, aquilo que Platão construiu no século V a.C. como um pensamento, o cristianismo levou como religião. Então, esta vida é um erro, né? Porque ela faz parte dos erros dos sentidos. O pensamento que seria a alma pura, a essência pura, estaria depois da morte. Então, a existência de dois mundos, em que esse é um erro e o outro é a verdade, se aproxima de uma visão judaico-cristã de que essa vida é um erro e que a outra vida seria o paraíso. Então, juntando a hidra monstruosa, né, que é, você junta um grande movimento intelectual que acontece na Grécia, fortíssimo, né, que nasce a filosofia, e depois, pouco depois, o mundo se cristianiza. Então Nietzsche pensa, o cristianismo é um platonismo para o povo. O povo não teria acesso ao pensamento de Platão, mas se você traduz esse mesmo pensamento através da religião, você atinge as pessoas. Enfim, o mundo construiu isso. Então ele fala, primeiro é o niilismo negativo. Eu nego esta vida em nome da outra, platônica ou cristã. Só que na modernidade, com o nascimento da ciência, eu não quero mais esperar morrer, não é isso? Então a morte de Deus é o que marca a modernidade. O que é a morte de Deus? A morte de Deus é muito diferente do que as pessoas em geral pensam. A morte de Deus é o seguinte, quando a ciência nasce, a religião perde o valor. Então quem mata Deus é a ciência. É o homem cientista.
É a ciência. Antes, eu rezava para passar minha dor de cabeça. Agora eu vou ao médico. Quando eu vou ao médico, eu estou desautorizando a minha reza. Eu estou dizendo que ela não funciona. E eu posso até não pensar que Deus não existe, não preciso pensar isso. Mas eu estou colocando em segundo plano Deus. Primeiro é o médico, o cientista, etc e tal. Então esse é o segundo tipo de niilismo que o Deleuze chama, interpretando Nietzsche, de niilismo reativo. Eu reajo a Deus. E no trono que eu construí para Deus, que era o salvador de tudo, eu coloco o cientista. Então o que é o niilismo da modernidade? É o niilismo que não quer morrer, não. Mas ele cria uma outra metáfora, uma outra ilusão e um outro mundo, que é o futuro. No futuro tudo vai dar certo. Então, se antes eu não vivi o presente, porque eu morreria e encontraria o paraíso, hoje eu não vivo o presente, porque no futuro. E o futuro não é 20 anos, é amanhã. Mas qualquer futuro me tira do instante do devir. Então, a ideia de futuro tira o homem do tempo e do devir e do conflito que a vida é, tanto quanto a ideia do depois da morte. Esses dois niilismos marcantes, platônico-cristão e moderno, isso fundamentaria a nossa moral, que essa relação que a gente vive hoje, que seria o quê? Negação do corpo, negação das sensações que levam ao erro e ao pecado, negação do agora, do aqui, negação da contradição e do conflito, né? Negação de tudo que se transforma e construção de uma imagem idealizada de si mesmo e do outro. Para Nietzsche, todo idealismo era uma espécie de niilismo, na medida em que o idealista, quando adota valores tão elevados, refugia-se num mundo que nega a realidade que o cerca. Em vez de fazer uma filosofia a partir do mundo, como Nietzsche pretendia, o idealista tenta mudar o mundo através de sua filosofia já pré-concebida. Em Miscelânea de Opiniões e Sentenças, ele escreveu: o idealista é incorrigível. Se é expulso do seu céu, faz um ideal do seu inferno. Um homem que tem coragem de lidar a cada segundo de sua vida com o conflito que é a escolha de cada situação e que não atribui isso nem a Deus, nem à moral estabelecida, nem ao professor, nem ao pai, nem ao avô, nem à geração passada. É entender que, independente da sua história, existe um instante supremo, esse, e nesse instante é o seu gesto que determina. Você não tem consciência desse gesto e clareza, não é essa racionalidade, mas é o instante e a capacidade de ler a si mesmo, rever a si mesmo, construir a si mesmo, que construiria esse homem forte, né? Então, na verdade, o super-homem do Nietzsche, que ele nunca construiu, quer dizer, ele não diz quem é o super-homem, né? Ele apenas abre para a ideia de homem que se supera. Então, o super-homem ele está na superação e não na verdade. Ele abre a invenção de si. Este super-homem, que o Nietzsche não define tanto, uma coisa a gente pode ter certeza: ele não diz respeito ao Bill Gates, por exemplo. Não é esse tipo de homem que seria forte para o Nietzsche, ou Bush. Pelo contrário, é exatamente o exemplo da fraqueza. Por quê? Porque o forte, ele vai para o campo, para a batalha lutar. Ele não vai mandar os soldados e ficar atrás. Isso é exatamente o contrário da força, né? Então, a nossa sociedade, o poder que se estabeleceu no mundo é o poder da fraqueza, é o poder da covardia, não é o poder da força. O poder da força é o poder de enfrentamento com as contradições e com a vida e com a morte. Esse é o homem forte, né? O homem intenso, que na verdade é um homem frágil, né? Essencialmente. Por isso sensível e por isso ético. Ele fala do tempo que eu falei lá atrás, né? O tempo é uma coisa que sempre me teve muito presente. Esse poema é de inspiração completamente nietzschiana. Lógico que quando eu escrevi não pensei nisso, mas a pessoa é completamente viciada no Nietzsche, então o que ela fala vai saindo. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele, sulcos na pele, sulcos. Quem tem olhos para ver o tempo, soprando sulcos na pele. O tempo andou riscando meu rosto com uma navalha fina, sem raiva nem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo. Ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda passando. Eu acho que a vida anda. Em mim a vida anda. Eu acho que há vida em mim. A vida em mim anda passando. Eu acho que a vida anda passando a mão em mim. E por falar em sexo, quem anda me comendo é o tempo. Se bem que faz tempo, mas eu escondia porque ele me pegava à força e por trás.
Um dia resolvi encará-lo de frente e disse: tempo, se você tem que me comer, que seja com meu consentimento. E me olhando nos olhos. Eu acho que eu ganhei o tempo. De lá pra cá, ele tem sido bom comigo. Dizem que ando até remoçando.